graça de Deus. Amém, Jesus? E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que hora a pessoa vai me assistir, ouve pelo Facebook, pelo YouTube, e os amigos que estão acompanhando agora pela rádio. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém? Esse é o culto aqui da Igreja da Graça, aqui na Avenida Ida Jubeline, número 401, aqui no bairro Florença. Depois você vem fazer uma visita aqui e tomar posse da bênção em nome de Jesus. Meus queridos, vamos entrar na mensagem de hoje. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 31. A palavra de Deus, ela diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia bem alto o versículo 31, enquanto os irmãos vão encostar para nós aquela porta ali, para evitar os ruídos de fora entrarem aqui e atrapalhar a mensagem aqui. João 8, 31, vamos ler bem forte aqui. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, nós vamos aprender algo aqui hoje de extrema importância, que eu quero que você preste muita atenção. Vocês estão aqui, e os amigos que estão lá acompanhando em casa, ou pela internet, ou quem está ouvindo no rádio agora. Preste bem atenção a algo aqui. Essa pandemia que teve agora, e já acabou, diga, já acabou. Em nome de Jesus, já acabou, já está decretado o fim dela, já acabou. Os pessimistas dizem, eu não entendo muito bem a linguagem desse pessoal, mas eles calculam assim as doenças, as enfermidades, como fosse um gráfico. Ele diz assim: o pico ainda não chegou, quer dizer assim, não chegou ainda do máximo de... Eles ficam assim projetando coisas ruins. Eu sou um pastor do Evangelho, eu prego a boa notícia, e eu digo que esse negócio já foi para baixo, já zerou. Amém? Em nome de Jesus. Enquanto alguns ficam projetando, vai morrer mais gente, eu digo, vai viver mais gente. Deus vai curar mais pessoas, vai dar o livramento, e o que ia subir vai para o zero, e já está decretado o fim dessa praga, dessa maldição, no nome de Jesus. Amém? Mas preste atenção a algo. Essa pandemia aí que teve, que já acabou, estou falando no nome de Jesus, ela nos fez, irmãos, abrir os olhos e atentar mais para as coisas espirituais. Fez nos prestar mais atenção e perceber o seguinte: algumas estruturas da nossa casa espiritual não estão bem. Eu estava contando aqui sexta-feira, eu era garoto, eu devia ter acho que 16 anos, 15, mais que isso acho que eu não tinha não. E eu lembro de um fato, ficou gravado assim na minha memória, de um condomínio grande em São Paulo que foi construído, não sei se foi Santo André, São Bernardo do Campo, eu não lembro lá, sei que é lá dentro do estado de São Paulo. E um condomínio grande que foi construído de apartamentos, conjunto de apartamentos, e parece que um ano depois o negócio começou a rachar tudo, desabar, e a prefeitura foi lá e condenou, a vigilância lá dos imóveis condenou, e o prédio parece que foi até demolido. E as pessoas investiram o dinheiro, tinham o sonho de ter sua casa própria, o seu imóvel próprio, e aí compraram, pagaram na planta, foram pagando as prestações. Quando chegou o dia de mudar, mudaram, e não deu um ano depois, os apartamentos começaram a rachar, ia quebrar tudo, e aí teve que ser tudo demolido, porque a obra foi condenada, e estão, acho que até hoje, na justiça, brigando para receber o dinheiro de volta. As pessoas tiveram que morar na casa de parente, pagar aluguel, morar de favor, porque perderam os seus apartamentos, tudo foi demolido. Aí começaram a fazer a vistoria e os exames lá nos imóveis, e eles descobriram uma porção de fatores, que aquele terreno não poderia ser feita a construção, porque era um terreno instável, devia ter ali lençol de água debaixo lá daquele terreno, era uma construção instável. A estrutura dos apartamentos não era uma estrutura bem feita.
Vamos dizer que tinha que colocar X saco de cimento. Vamos dizer que cada apartamento tinha que colocar lá 20 sacos de cimento na obra. Colocaram 5. A ferragem, que devia ser uma ferragem de determinada espessura, colocaram a de menos espessura para economizar. Então as pessoas pagavam lá seus 100 mil reais, 200 mil reais no apartamento, e eles não tinham de gasto, o gasto deles era baixíssimo. E os apartamentos, a parede começou a rachar, começou a ter problema, e foram ver lá depois e não tinham condição de morar, os prédios começaram a cair, teve que ser demolido tudo, e tem gente até hoje brigando na justiça para ver se recebe o dinheiro de volta, e não receberam. Mas por que aqueles terrenos, por que aqueles apartamentos, eles tiveram tanto problema e deram tanto prejuízo? Por causa da estrutura. Essa epidemia, e preste bem atenção, essa epidemia aí fez a gente abrir os olhos e nos mostrar o seguinte: a nossa estrutura espiritual precisa de mais reforço. Nós precisamos nos alimentar mais da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele disse aqui, versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, João 8, 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Irmãos, começar algo é fácil, mas permanecer já é outro assunto. Você vê um casalzinho de jovens, estão todo bonitinho lá, rosto esticadinho, a barriga murcha, assim, o corpo todo bonitinho, aí um olha para o outro, decide se casar. 2 anos depois, você fica olhando os álbuns de fotografia daquela pessoa, casamento, e tira foto assim, e tira foto atrás do coqueiro, não é assim? E bota roupa diferente, e faz maquiagem, e não sei o quê. Ontem eu estava fazendo caminhada no lugar, aí tinha lá uma moça, um rapaz, eles estavam tirando foto, acredito que era para álbum de noivado e casamento, que a moça estava toda produzida, e passaram maquiagem nela, e tinha lá um fotógrafo profissional, e tudo, e acho que, eu acredito que estavam fazendo um álbum do casamento, álbum noivado e casamento. Tirar foto, irmão, para o casamento é muito bonito. Você vai lá na cerimônia do casamento, é muito bonito, gravatinha, terno, a moça lá com seu vestido de noiva, branquinho, tudo bonitinho. A festa é muito lindo. Casar está fácil. Agora, manter o casamento é outra conversa. Quem é casado há mais de 5 anos aí, sabe o que eu estou falando. Quem está entendendo, diga amém. É outra conversa, é o dia a dia. Então, preste atenção numa coisa. Jesus, ele diz, se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente você será o meu discípulo. Permanecer é outra coisa, é igual ao casamento. A pessoa vem à igreja, mudando aqui, a pessoa vem à igreja, aceita Jesus, eu aceito Jesus, mas permanecer com Jesus é outra coisa. A pessoa se casar no altar da igreja, falar para o marido, para a esposa, eu te amo, é uma coisa. Agora, o dia a dia, o permanecer, é outro assunto. Como eu estava falando, essa pandemia fez a gente abrir os olhos para mostrar para algumas pessoas como a fé dela está fraca. Eu estava lendo Jó 3,25. O Jó diz assim: o que eu receava me aconteceu, o que eu temia me sobreveio. Você conhece e eu conheço quantas pessoas que nessa pandemia se desviaram e não estão indo mais às igrejas. Quem conhece gente que desviou? Uma, duas, vê, levante a mão aí para eu ver. Não só eu, só que vi. Muitas pessoas se desviaram. Eu estava um dia desse falando com um pastor, e ele disse assim, pastor Ricardo, eu sou pastor na igreja da cidade tal, mas na minha igreja, mais da metade dos membros não retornaram mais à igreja depois do início da pandemia. E alguns dos muitos que não retornaram, eu fui na casa da pessoa fazer visita. Fui lá, botei a minha máscara. Fui lá eu e minha esposa, meus filhos. Fui lá fazer visita. Irmão Antônio, tudo bom? Tudo bom. Temos notado a falta do irmão na igreja. Já fazem 3 meses que o senhor não vai na igreja. Ah, pastor, é que eu estou meio desanimado. Eu dei uma esfriada na fé. E tal, porque eu não fui mais na igreja, mas domingo eu vou lá. Aí ele falou, passou o domingo, não veio, passou o outro, não veio. Voltei de lá de novo na casa do irmão Antônio, o senhor não está indo na igreja? Ai,
estou meio desanimada, meio coisa, quero ir não, depois se der eu vou. E já passou tantos meses e ele não voltou. E aí eu falando com o pastor, ele disse assim, olha, da minha igreja, metade dos membros, mais ou menos, não voltaram para a igreja. Alguns estão desviados. Aí eu fiquei pensando assim, o erro de as pessoas reagirem assim a esses problemas é dos próprios pastores. Por quê? Porque eles não ensinaram a pessoa a ter uma vida espiritual na igreja e fora da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Que o pastor só ensina a pessoa a vir na igreja, só. Ele só ensina, irmão, vem na segunda-feira, vem na terça-feira, vem na quarta-feira, vem na quinta-feira, vem na sexta-feira, vem no domingo, não pode faltar. O pastor só ensinou as pessoas a virem à igreja. Ele não ensinou a igreja a ser igreja em casa, a orar em casa, diga bem, a ler a Bíblia em casa, a assistir o programa da igreja em casa. Ele tem internet, usar lá o telefone dele para assistir pregação em casa. Porque não pode vir ao culto, mas ele pode na casa dele fazer um culto a Deus. Jamais ele esfriaria na fé. E assim que ele soubesse da notícia, olha, a igreja voltou a fazer culto, ele, oh glória a Deus, eu não vi a hora de voltar para a casa de Deus, eu estava aqui cultuando a Deus em casa, mas não é a mesma coisa, eu tenho que ir para a casa de Deus, é a igreja onde a gente vê os irmãos, e louva e adora, oh que alegria, aí ele vem com aquela empolgação. Mas como ele não foi ensinado a ter uma vida espiritual fora da igreja, tirou ele da presença do culto, ele que já não estava bem, ficou pior. Para permanecer, é uma outra conversa. A pessoa veio à igreja, levantou a mão e disse, eu aceito Jesus. É uma coisa. Agora, ela permanecer o dia a dia, já é um outro assunto. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Abra lá, por favor. Gênesis, capítulo 6. Gênesis está facinho, né, irmão? Que é o primeiro livro da Bíblia. Você pegar a primeira folha da Bíblia, é o Gênesis, não tem erro. Gênesis 6, versículo 5. Gênesis 6, 5. Daqui 9 minutos nós vamos fazer a Santa Ceia, tá? Deixa eu já deixar pronto. Daqui 9 minutos. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora leia o verso 9 aí com a voz de vencedor aí. Noé, porém, achou graça aos seus olhos. Irmão, estava todo mundo fazendo o que não prestava. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Aí observe aqui, a grande bênção está aqui. O 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Agora o verso 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque eis que a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Então preste atenção numa coisa, vamos tentar entender o texto aí, só lendo você vai entender. Deus estava muito aborrecido com a humanidade, viu que estava tudo errado, e Deus ficou arrependido de ter feito o homem.
Aí Deus avisou, vê se Deus avisou ou não a Noé. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo. Deus falou com Noé. Falou ou não falou? Avisou. Deus avisou antes de vir o dilúvio. Há 1 minuto atrás eu disse assim: irmão, daqui 9 minutos nós vamos participar da Santa Ceia. Não sei se você reparou, eu reparei. Ele saiu dali, foi ali e deu alguma conversada ali. Está tudo certinho aí? Está tudo pronto. Quer dizer, se tivesse alguma coisa ainda para preparar, as irmãs já estavam tudo correndo ali. O pastor vai entregar agora, não vai ser depois. Ele ouviu e ele percebeu e ele foi lá e preparou as coisas. Já estava pronto, na verdade, ali, mas ele só foi confirmar. Deus falou com Noé: está vindo um dilúvio. Faz um negócio aí para você não ser pego de surpresa. O que Deus falou? Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre. Fará compartimento na arca e a calafetará por dentro e por fora com betume. E desta maneira a fará: 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a largura e 30 côvados a sua altura. Côvado é mais ou menos um palmo. Então eu traduzi esse côvado para a medida que a gente entende mais, que é metro. 120 metros de comprimento, 20 metros de largura e 12 metros de altura. Ó, 120 de comprimento, 20 metros de largura e 12 metros de altura. Deus falou para ele, falou o tipo de madeira, o que ele tinha que passar dentro da arca e por fora para ela não afundar. E Deus falou com ele o seguinte: olha, vai vir um dilúvio sobre a terra, e você vai fazer o seguinte: você vai separar de cada animal um casal, você vai colocar na arca, você vai pegar sua mulher e os seus filhos, vai colocar na arca, e eu vou mandar um dilúvio. A terra vai se encher de água e eu vou destruir tudo o que eu fiz, porque eu estou arrependido de ter feito o homem. Faz o que eu estou falando e você e a sua família será salvo, e de cada animal um casal será salvo, e nós vamos dar continuidade à espécie. Beleza, Noé? Beleza. O Noé foi avisado, sim ou não? Foi avisado. O que é que o Noé fez com aquela palavra que Deus falou com ele? O tema da mensagem é, eu não falei no início, mas estou falando agora. Então disse Deus. Deus falou com Noé: faz uma arca, se prepare você e a sua casa, porque eu vou trazer sobre a terra um dilúvio. O que o Noé fez? Construiu uma arca. Segundo os historiadores da Bíblia, ele demorou 120 anos para fazer essa arca. Pegou as madeiras, e ele cortou as madeiras, e ele colocou tudo direitinho. Dá para entender aqui que o texto fala aqui que tinha que ter 3 andares, e se você reparar as nossas casas hoje, elas têm até 3 metros de altura. A arca, ela tinha de altura 12 metros. Então, cada andar tinha 12 metros, você dividir por 3, a casa deles era até um pouquinho mais alta que a nossa, dava lá 4 metros de altura. As nossas hoje têm 3. Então, cada andar, 4 metros de altura, tudo separado, compartimentos, tudo organizadinho, uma janelinha, betume por dentro e por fora. Demorou um tempão, a vida toda do Noé. Para nós seria uma vida toda, 120 anos é uma existência de alguém. 120 anos, passou um tempão trabalhando no projeto de Deus. Deus avisou Noé. O que o Noé fez? Trabalhou naquele projeto. Deus fala para você: você tem que preparar a sua arca. Prepara a sua arca. Cada dia o Noé colocava uma madeirinha na arca e foi subindo os andares. Cada dia que você vê na igreja, que você está na sua casa, que você lê a Bíblia, vai colocando uma madeirinha na sua arca, a madeira da santidade, a madeira do perdão, da paciência. Diga glória a Deus. Precisa ter paciência. Tem situação que você tem que ter paciência. Você tem que pegar a madeira do perdão, colocar na sua arca, porque você vai ter que aprender a perdoar pessoas que te ofendem.
Você vai ter que ter a madeira da paciência, porque às vezes pessoas falam com você coisas, naquela hora sua vontade de falar assim, aí você, não, deixa eu lembrar aqui que eu estou construindo a minha arca, e uma das coisas que tem que ter na minha arca é paciência, mansidão. Então, em vez de eu falar assim, eu vou falar assim, vou resolver esse problema, eu vou ter paciência. Você tem que construir, guarda isso aí, construa a sua arca, coloca nela a paciência, perdão. Perdoar é fácil? Não, mas perdoe, Jesus mandou. Perdão, bondade, a benignidade. Pega os frutos do Espírito, coloca na tua arca. Domínio próprio. O que é domínio próprio? É o autocontrole. Você quer fazer uma coisa? Não, vou fazer não. Eu vou falar assim, vou agir desse jeito, vou fazer dessa maneira. Um dia desse uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim, e eu fiquei até ofendido na hora. Aí eu já sei como é que eu vou responder. Peguei um fundo de oração, coloquei. Sabe o que é esse fundo de oração? E a pessoa do outro lado, mandou uma mensagem assim, bem assim, na minha concepção, bem ofensiva. Falando um negócio assim, nada a ver. Aí eu, na hora assim, eu falei para minha esposa, lê isso aqui. Lê e ouve. Ela, nossa, a pessoa pegou pesado, nada a ver. Falei, fica vendo o que eu vou fazer. Respirei fundo assim, ó. Contei até 9. Aí falei, já sei. A minha vontade era falar outra coisa. Aí eu falei assim, vou botar um fundo de oração aqui. Liguei o computador, né? Peguei o celular e fui gravar. Aquele fundo assim, sabe aquele fundo que você ouve assim, você viaja na nuvem, você vê o anjo batendo asa? Aí botei o fundo de oração. Aí deixei uns 5 segundos de introdução e disse, com a voz do locutor, amado irmão, a palavra de Deus, ela diz que Deus é bom e dá vitória. E eu te amo em Cristo Jesus, amado. Glória a Deus. Mais ou menos isso. Um áudio de uns 4 minutos. Eu mandei para a pessoa. Aí a pessoa que tinha acabado de me ofender, mandou a resposta, a pessoa até gaguejou. Acabou o problema. Quem está entendendo? Construa a vontade. Era mandar outra mensagem. Falei, não, vou fazer isso. Uma hora dessa, meu Deus, nem tomei café da manhã ainda. Mas eu falei, fica vendo a esposa que eu vou fazer. Quem está entendendo? Construa sua arca com a mansidão. Construa com a mansidão, com perdão, com amor. Deus falou com Noé, Noé, vai vir o dilúvio. Construa a arca, perseverança. Construa a arca com jejum, com oração, com meditação da palavra de Deus. Se houver novamente uma outra crise, uma outra doença, um outro problema, e alguém chegar e disser, não pode fazer culto, a pessoa não tem problema nenhum. O meu pastor vai mandar, uma vez por semana, pelo menos, eu sei que ele vai mandar uma mensagem para mim. Ele vai gravar um culto lá, online, e vai mandar para mim. Vou me alimentar da mensagem do pastor, vou uma vez por mês, 2 vezes por mês na igreja, vou levar meu dízimo, minha oferta, não vou deixar minha igreja fechar, diga glória a Deus. Vou ajudar, vou fazer os meus cultos a Deus aqui em casa, os dias que o pastor mandar o culto lá pelo celular, o link do YouTube, ou a mensagem gravada, um áudio, vou ouvir, mas eu vou orar aqui, vou jejuar. Se eu ia 3 vezes por semana na igreja, agora eu vou 7 dias por semana a Deus aqui na minha casa, na minha sala, vou orar. Se o diabo não quer que eu vá à igreja, agora que eu vou mais à igreja, que a minha casa será uma igreja, diga glória a Deus. E quando voltar o culto lá na minha igreja, eu estarei lá firme e forte. Isso é construir a arca. Cada dia você vai colocando uma madeira e se preparando, porque vai chegar tempos que vão começar a perseguir a igreja, igual está acontecendo, se não me falha a memória, na China, que a pessoa está lá destruindo os templos. Um dia desse eu vi a notícia, destruíram mais de 200 igrejas, destruíram assim, que chega lá o trator e derruba a igreja, prende os crentes, mata o pastor, vai lá com a metralhadora e mata todo mundo. Existem países que é proibido você ler a Bíblia.
Quantos que foram condenados, quantos pastores foram condenados à pena de morte, porque estavam portando uma folha da Bíblia escondida no bolso? Olha como é que é a coisa. Existem países que é proibido. Você vai, por exemplo, viajar para um país fora aí do exterior, você tem que saber a cultura e as leis daquele país. Porque tem gente que entra em outro país, se ele for pego com uma Bíblia, ele é preso e condenado à prisão perpétua. Ele vai passar o resto da vida dele na cadeia por segurar uma Bíblia. Quem tem uma Bíblia aí? Segura ela aí. Existem países que, se você fizer isso que você está fazendo agora, você vai preso. Por que a pessoa foi presa? Porque ela estava com a cópia da... A igreja está sendo perseguida? Sim ou não? Está sendo perseguida. Existem países que a porta do evangelho está fechada. Você não pode falar de Jesus. Não pode. Irmão, a tempestade está vindo. Quem está me ouvindo, diga amém. Construa sua arca. Jejum, oração, palavra de Deus, o amor, perdão, é pôr nas madeirinhas, santidade, vigiar, orar, falar com Deus. Coloca na sua arca a mansidão, porque para você passar, ficar dentro de uma arca com um monte de gente, precisa ter paciência, precisa ou não precisa? O que eu vi de notícia aí nessa época aqui de pandemia, o pessoal em quarentena, está em casa, não está trabalhando, o que teve de casais de famosos que se separaram? Por que eles se separaram? Porque eles não estavam suportando um ver ao outro dentro da mesma, porque assim um saía cedo, outro saía também, ele não se viu, se encontrava de noite, final de semana. Quando se encontrava ainda? Às vezes se vê a cada 15 dias, que um está trabalhando na cidade, outro em outra, gravando, fazendo show, isso e aquilo, eles não têm tempo para estar junto. Aí passaram a ficar junto, eles se separaram porque eles não estavam se suportando. Ficar próximo de pessoas, você tem que ter o fruto do Espírito da mansidão, do domínio próprio. Construa a sua arca, vai colocando as madeirinhas. Uma delas é essa aí, do domínio próprio. Mansidão, jejum, oração, perseverança. Buscar Deus na sua casa, na igreja, mas na sua casa também. Ler a Bíblia na igreja, mas na sua casa. Jejuar na igreja, jejuar na sua casa. Buscar Deus, se consagrar. Deus avisou Noé, está vindo o dilúvio. O que Noé fez? Vou trabalhar. Fez. 120 anos depois, Deus olhou, está tudo pronto, não é? Vou mandar chuva. Vou mandar os animais entrar. Abre a porta da arca aí. Os animais foram entrando. Noé preparou tudo, entrou com a família, levou comida para ele e para os animais. Tudo pronto, fechou-se a porta da arca, foi trancada por fora, a própria mão de Deus fechou. Começou a chover. O barco do Noé começou a subir. Aí o Noé olhava pela janelinha. O detalhe que Deus falou para ele fazer uma janela só e pequena. Aí ele olhava pelo lado de fora, começou a ver tudo encher de água. Os vizinhos dele morreram afogados, todos morreram afogados. E ele e a família foi salvo. Infelizmente você vai ver muita gente ir, mas você será salvo. Amém, Jesus? O dilúvio vai pegar muita gente, mas não vai pegar aquele que se prepara. Por isso eu digo a você, Deus falou com Noé, Deus está falando com você. Para fechar aqui, Efésios capítulo 6. Efésios. Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 6. Verso 10, aqui eu fechei a mensagem. Os irmãos obreiros já quiserem já se posicionar aqui para a ceia, de um lado e de outro já. Está tudo certo. Efésios 6, 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. O dia mau vem. Mas Deus falou com Noé: prepara a sua arca, vai pôr nas madeirinhas, passa betume por dentro e por fora para não afundar, que quando o dia mau vir, você está preparado.
Você está firme? Quem me entendeu, diga amém. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, que nós vamos participar agora da Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Feche os seus olhos, vamos fazer aqui uma oração ao nosso Deus. Querido Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a guardar essa palavra em nossos corações. O Senhor falou com Noé, o tema da mensagem é: então disse Deus. O Senhor falou com Noé e o Senhor está falando conosco também. E eu te peço, vem com o teu poder e unção, vem tocando na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, vem renovando, trazendo alegria, a paz, a fé, o renovo e a vitória. Espírito Santo de Deus, nós oramos ao Senhor e pedimos em primeiro lugar, perdoe os nossos pecados. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu venho a Ti nessa manhã e eu te peço, perdoa os meus pecados, cometidos por pensamentos, palavras e atos, conscientes e inconscientemente. Tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa-me, lava-me e purifica-me em o nome de Jesus, para a Tua glória e amém. Deixa eu orar por vocês. Pai, a Tua palavra é verdade e ela diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Senhor, eu te peço, venha tocar em cada vida que aqui está, perdoando os pecados, limpando, purificando e santificando. Em o nome de Jesus, é o que eu te peço para a Tua glória. Pai, eu te peço, consagra o pão que vai ser entregue, consagra o suco da uva, coloca sobre eles a unção do Espírito Santo e a Tua bênção. E quando a Tua igreja participar da ceia, que eles venham ser fortalecidos, renovados, purificados, em nome de Jesus. Aleluia. Receba em nome de Jesus o corpo de Cristo, receba em nome do Senhor Jesus o sangue do Cordeiro. Está escrito assim, em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, havendo dado graças, tomou o pão, partiu aos discípulos e disse: fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Aleluias. Ora malachuribiricanta lalabachuribiricanta lamaia. Glória, 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 glória a Deus. Oriande canta lamasitiola marimana canta lamalaia. Oriande canta lamasitiola malamasitiola biricanta lamalamaia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oriande beclemine canta lamalasitiola. Aleluias, aleluias. Levante o pão aos céus, levante o cálice aos céus. Pai, nós oferecemos a Ti o pão e o cálice, e Te pedimos, consagra este pão e esse cálice, coloca neles a unção do Espírito Santo e a Tua bênção, a virtude do Senhor, Tua graça e presença, Pai. Unge e consagra. E quando participarmos desta ceia, que uma unção especial venha a ser derramada sobre nós. É a nossa oração nessa hora. É o nosso clamor nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, beba do cálice, meu irmão, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Beba do cálice da bênção. Aleluia.
Rima lama suriana. Oh, xalamanaralaya. Xalabaracanta labachada labala churibicanta lamanalaya. Aleluia. Aleluia. Oh, xalamanuriminduria. Oh, ramanchalamanaya. Lamanara laba shalaba lama 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 canta laba shalaba laba laba labaya. Lama ramana lama sederi canta lama shalaba sedare lama lamaya. Aleluia, aleluia, aleluias. Oh, liminuri minoria. Ora a Deus. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Jesus, meus irmãos. Aleluia. Amém? Ó, prepare a sua arca. Fale para quem está do seu lado, prepare a sua arca. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Senta um pouquinho, queridos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os amigos que estão nos assistindo agora. Um abraço para vocês. Até o nosso próximo culto. Ele começa às 9h30, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, para a glória de Deus. Amém? Queridos. A hora da graça de Deus.